Olá pessoal, estamos de volta, eu sou o pastor Marcelo e essa é a nossa aula número 3 sobre a nossa jornada intitulada Aprendendo a Perdoar. Só para lembrar, na aula número 1 nós vimos a importância do perdão, na aula número 2 nós falamos sobre a mágoa, o que é a mágoa. Hoje, na aula número 3, nós temos um tema um pouco mais extenso, que talvez não dê para fazer numa aula só, porque senão vai ficar muito extenso e o objetivo é que esses vídeos sejam bem pequenininhos, em torno de 10 minutos, né? Mas o tema da nossa aula número 3 hoje é o caminho da mágoa, né? Nós já vimos o que é a mágoa. A mágoa é uma ferida, a mágoa é um mecanismo de defesa emocional, mas é uma coisa muito rudimentar que nos prejudica. A mágoa é uma dívida furada que a gente tenta cobrar das pessoas, que ele me deve respeito, me deve gratidão, me deve fidelidade, me deve, sei lá, me deve consideração e tudo, não é? Então isso aqui é a mágoa. E a mágoa nos aprisiona. Nós já vimos, né? A Bíblia diz que a pessoa magoada é como se ela estivesse presa num castelo, com cadeias, com grilhões, emocionalmente trancafiada, com a sua vida emocional e espiritual estacionada. Então a gente precisa aprender a lidar com a mágoa, precisa conhecer esse mecanismo para que a gente possa perdoar. Hoje, nessa aula número 3, nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho da mágoa. Como é que a mágoa se forma? Como é que ela nasce? E eu vou dizer para você já que a gênese, né, o nascimento da mágoa acontece invariavelmente com o sentimento de frustração. O que é frustração? Frustração é quando nós temos as nossas expectativas não atendidas, não é? Nós esperávamos que acontecesse alguma coisa e aquilo não aconteceu. Ou ao contrário, nós esperávamos que alguma coisa não acontecesse e aquilo assolou a nossa vida e nós ficamos irados, ficamos aborrecidos. É assim que a mágoa nasce, né? Por exemplo, alguém que estava esperando uma promoção, né? Eu trabalho lá há tanto tempo no meu setor e tudo, e estava com expectativa, eu tenho me esforçado, eu faço hora extra, eu me aplico ali, eu tento fazer o melhor possível. E no final o meu chefe escolheu um outro cara, que tem menos experiência do que eu, que é menos capaz do que eu, é um cara incompetente, enfim. E aquilo me traz muita frustração, porque eu desejava aquela promoção, né? Eu estava contando com aquilo. Então, essa é uma coisa muito importante. Segundo passo na formação da mágoa é que essas pessoas que experimentam essa frustração tomam essas situações de uma forma muito pessoal. Esse é um aspecto muito importante na formação da mágoa. A pessoa toma aquele acontecimento, ou aquela afronta, ou aquela perda, ou aquela coisa de maneira muito pessoal. Ela traz a coisa para ela, né? Ela acha que é com ela, o problema é com ela, uma implicância é com ela, enfim. Isso é um problema muito grave, é um problema muito sério. Então, o primeiro passo da formação da mágoa é o sentimento de frustração. O segundo é tomar esses acontecimentos, essa frustração, como uma coisa muito pessoal, né? Vou dar um exemplo, né? A gente falou aqui de alguém que está esperando uma promoção, mas ele não foi promovido, o gerente dele acabou escolhendo um outro cara, e ele acha que o gerente está implicando com ele, o gerente acha que ele é incompetente, o gerente tem alguma reserva contra ele, e não é isso necessariamente. Ele não consegue enxergar que o problema não é ele. O problema pode ser, inclusive, o gerente dele. Vai ver que o gerente dele é incompetente, não sabe formar uma equipe de alto desempenho, não sabe escolher as pessoas corretas e deixou de escolhê-lo e escolheu uma outra pessoa. Mas não é uma coisa pessoal com ele, né? Então, pessoas que carregam a mágoa experimentam a frustração e colocam esse sentimento de frustração, experimentam esse sentimento de frustração de forma muito pessoal. E o terceiro e último passo que nós vamos falar hoje é que, além de tomar
esse sentimento de frustração de maneira muito pessoal, essas pessoas passam a ocupar muito espaço na sua mente. Ficam pensando nisso, ficam remoendo isso. Gente, hoje, em plena era digital, nós sabemos, todo mundo usa computador e todo mundo usa telefone. Memória ocupa espaço, literalmente, ocupa espaço. O nosso cérebro também. Então, pessoas magoadas experimentam a frustração, é o primeiro passo, tomam as afrontas, as perdas, as situações de forma muito pessoal, é o segundo passo, e passam a ocupar um lugar muito grande na sua mente, um espaço muito grande na sua cabeça. Elas ficam remoendo isso, elas ficam pensando nisso o dia todo, elas acordam pensando nisso, elas almoçam pensando nisso, elas trabalham pensando nisso, chegam em casa pensando naquele negócio, vão dormir com aquilo, e aquilo vai aumentando, aquilo vai ocupando espaço na cabeça da pessoa. Vocês estão vendo como é uma coisa grave? A gente precisa aprender a lidar com isso. Então, hoje, nós falamos sobre a formação da mágoa. Primeiro passo, toda mágoa nasce de um sentimento de frustração. Segundo passo, pessoas tomam essa situação frustrante em termos muito pessoais. E o terceiro passo, passam a ocupar um espaço muito grande nas suas mentes, nos seus pensamentos, na sua reflexão. Isso começa a paralisar a vida emocional dessa pessoa. Olha, Provérbios, capítulo 12, verso 16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Você entendeu? Pessoas que reagem fortemente a um sentimento de frustração tomam essas coisas de forma muito pessoal e passam a ocupar um espaço muito grande em sua mente. A Bíblia chama de insensato, enquanto que o prudente é aquele que experimenta as situações, mas ele oculta a afronta. Não é ocultar daquela maneira de pessoas muito introvertidas, que não conseguem falar dos seus sentimentos, não conseguem expor o que estão sentindo, não é isso. Mas ele não reage abruptamente. Ele enfrenta a frustração e ele segura a barra, com serenidade, com tranquilidade. Vamos ver o que vai acontecer. Se aquilo não aconteceu como eu esperava, pode ser que se desenrole de uma outra maneira, pode ser num outro tempo, pode ser que num outro dia essa situação melhore. Pessoas prudentes, como diz a palavra de Deus, ocultam a afrontam, seguram a barra. Então, vamos continuar nesse caminho, porque é possível aprender a perdoar, é possível aprender a lidar com a mágoa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima aula.